Bom dia, galerinha, estamos aqui em mais uma aula trabalhando aqui a questão de regra de 3 simples. Bom, pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar dois probleminhas aqui, tá certo? Para que a gente possa compreender quando a gente vai aplicar aqui as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, os problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais podem ser resolvidas por meio de um processo prático chamado regra de 3 simples. Então observa aqui o seguinte, ó, nós temos essa situaçãozinha aqui, tá certo? Então nessa primeira situação nós temos a velocidade média, que está sendo apresentada aqui, nós temos a velocidade média, que é dada em quilômetros por hora, e aqui nós temos o tempo, que é dado em horas. Então observa aqui o seguinte, um certo carro numa velocidade a 60 km por hora demorou 4 horas até chegar ao seu percurso. Aumentando essa velocidade para 80 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Bom, gente, observe aqui o seguinte. Se a velocidade aqui do carro aumentou, então se a velocidade aumentou, o que vai acontecer com o tempo? O tempo aqui, gente, vai diminuir, tá certo? Então ele vai chegar nesse destino em menos tempo. Isso quer dizer que essa situação representa grandezas inversamente proporcional. Então a velocidade média é inversamente proporcional ao tempo. Então como é que vai ficar essa situação? Dessa maneira aqui, ó. Nós temos 60 que está para 80, assim como x está para 4. Por que x está para 4? Bom, se é inversamente, você vai ter que inverter, tá certo? Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Agora aplica aqui extremos pelos meios, certo? 80 vezes x totaliza para a gente aqui 80x igual 60 vezes 4, 240, certo? Então x é igual a 240 dividido para 80. Simplificando aqui os zeros, x é igual a 3, então ele vai chegar em 3 horas ao seu destino, tá certo? Ok? Vamos aqui para o outro probleminha aqui, olha, outro probleminha, diz assim, aqui distância percorrida em quilômetros e aqui o consumo de etanol em litros. Bom, 15 quilômetros, um certo carro aí percorre 15 quilômetros com 1 litro. 240 quilômetros, com quantos litros? Bom, então observa aqui o seguinte. Se aumentou a quantidade de quilômetros percorridos, também vai aumentar a quantidade de litros. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, do jeito que já está aqui, você monta, vai ficar 15 que está para 240 igual a 1 que está para x. Tranquilo? 15 vezes x aqui, ó, 15x. 240 vezes 1 vai dar 240. X é igual a 240 dividido para 15. Então, o valor de x será igual a 6. Então, 6 litros, ok? Prático dessa maneira aqui, gente, você vai solucionar os seus probleminhas envolvendo regra de 3 simples. Antes de você realizar esse cálculo, você vai ter que identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais, certo? Então, nesse primeiro caso, ela é inversamente proporcional e nesse segundo caso, ela é diretamente proporcional, tá certo? Então, se uma aumenta, outra diminui, inversamente proporcional. Se uma aumenta e a outra aumenta, diretamente proporcional, tá certo, pessoal? Ah, professor, se as duas diminuírem, também diretamente proporcional, certo? Só será inversamente proporcional se uma grandeza aumentar, dobrar, triplicar e a outra reduzir, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, espero que tenha compreendido aqui a resolução dessas duas situações. Até a próxima aula, galerinha.